pastor Henrique Botani aqui, amém, irmãos? Aplauda ao Senhor Jesus, um grande homem de Deus, amém? Consumado Store, mais que uma loja, uma mensagem, apega, hein? Irmãos, vamos orar pelo pastor? Estenda sua mão para cá, amém? Pai, nós entregamos em tuas mãos a vida do pastor Henrique, nosso líder aqui da região da supervisão, que o Senhor venha usá-lo como sempre tem usado, capacite, derrama a tua graça, a tua unção, o teu poder, a tua glória, e que o Senhor venha cada dia mais derramar da tua graça sobre a vida dele, tua capacitação, declaramos que ele vai crescer muito mais, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Aleluia, glória a Deus, amém, amém, irmãos, glória a Deus. Uau, é muito bom poder ministrar a palavra. Quantos estão motivados aí? Amém? Queria pedir para os irmãos do staff trazer água para mim, os irmãos sabem que eu bebo bastante água. Fazer um barril aí para mim já. Esqueceram um celular aqui, tá? Acho que deve ser da Yuriane. Irmãos, quando nós olhamos um alvo desse, não sei você, mas meu coração enche de fé. Você fala, cara, um negócio desse é impossível. Porque esse alvo aqui é o alvo de São Paulo, né? 3K. O pastor Wilson, lá no batismo em São Paulo, ele fez esse desafio. E os irmãos conhecem o pastor Ricardo Landim, né? Quando é proposto um desafio para ele, ele aceita. E quando ele aceita, nós aceitamos. Né? A gente está junto nessa. Só que o batismo do dia 21 de novembro é um batismo mundial, irmãos. Nós queremos batizar 10 mil jovens no mundo inteiro. Serão 30 países batizando no mesmo dia. Vamos ter, o pastor Nor está falando que ele vai tentar fazer de tudo para ser até no mesmo horário, se possível. Irmão, é algo assim que nunca foi feito na história. E sabe o que é o mais precioso disso? Você e eu estamos fazendo parte desse mover. Quando eu olho a vida de Pedro e vejo é claro, Pedro em um dia só batizou 3K, né? A gente vai fazer ali, estamos movendo um ano inteiro para batizar 3K. Ele em um dia, em uma pregação, um homem batizou 3K. Onde a gente chega nesse nível? Mas a gente está trilhando o mesmo caminho, isso é precioso. Mas, irmão, você já pensou um dia quando você chegar no céu, o apóstolo Paulo olhar para você e falar, ei cara, como é que foi lá? Me conta como é que foi esse negócio lá. Fala, Paulo, um dia eu estava no mover dos radicais lá, edificando o reino de Deus, a gente batizou. Foi o primeiro, batizamos 3 mil no primeiro batismo, depois a gente batizou 20, 30 mil. Até agora Jesus nos buscou e a gente está aqui agora para viver a eternidade junto. Irmão, presta atenção, o pastor Celso ministrou, falando desse despertamento, isso é um fato. Os nossos pastores que detêm a sabedoria, pastor Luiz, pastor Wilson, pastor Celso, os outros pastores também que fazem parte do conselho apostólico, todos eles estão percebendo sinais, têm nos passado essa realidade. É o tempo do fim, isso é muito claro. Jesus fala, olha, vocês conseguem perceber o tempo, mas às vezes não conseguem perceber os dias do fim. Então nós fazemos parte dessa geração, que vai desfrutar dessa realidade de um tempo final. E nós cremos que haverá um grande avivamento no fim dos tempos. E você foi escolhido para isso. Você foi chamado para fazer história, é nessa época. É nesse tempo de um grande despertar. E a gente olha, irmão, esse aqui é o Bruno Break, tá, que fez o quadro lá. Valeu, Brunão. Esse é o artista nosso aí, homem de Deus. Se quiser fazer uns lettering aí, uns negócios, o cara é bom. Fiz uma propaganda pro menino aí. Então, sabe, irmãos, você tem feito parte disso. Eu fiz uma reunião com o pessoal para falar da conferência Be Connected. E falando a respeito disso com eles, falando de alguns avivalistas, de alguns homens que passaram, já até morreram, como Billy Graham, como David Wilkerson. E você vê esses caras que marcaram gerações, foram
homens, um nome só que vocês conhecem, David Wilkerson, Charles Spurgeon, você escuta homens específicos. E uma vez fizeram uma pergunta para Billy Graham. E falaram, numa reunião, tinha muitas pessoas. Quem aqui já ouviu falar de Billy Graham? Irmão, se possível você sem gás, eu agradeço. Senão, obrigado. Billy Graham, só para você ter uma ideia, mais de 7 milhões de pessoas foram diretamente influenciadas pelo ministério dele. 7 milhões. Ele morreu, se não me engano, foi ano passado, ano retrasado, eu não lembro. Retrasado, né? Morreu com 99 anos de idade. E fizeram uma pergunta para ele assim, mas quem que vai ser o Billy Graham da próxima geração? Um auditório lotado, fizeram essa pergunta para ele. E ele virou para aquelas pessoas e falou: vocês serão os Billy Grahams dessa geração. Vocês. Não vai ser a história de um homem que vai marcar uma geração, mas de vários homens e de várias mulheres, porque vós sois o sacerdote real. Vocês são a geração santa que vão proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas é você que Deus quer usar. O mover de Deus está na sua vida. Deus chamou eu e você para conquistarmos essa geração. Lá em João capítulo 15, Deus deixa claro: eu vos escolhi, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O seu chamado como cristão é esse. Não existe um outro propósito para você nessa terra, a não ser ir e fazer discípulos, gerar frutos. É para isso que você existe. Você acha que você está naquela faculdade para quê? Você acha que você nasceu naquela família para quê? Você acha que você está trabalhando naquela empresa para quê? É com um único propósito, não é para ganhar dinheiro, não é para fazer carreira, é para fazer discípulos. Mas como consequência você tem a sua carreira, como consequência você vai ganhar o seu diploma, mas o seu foco principal é fazer discípulos. Você é um advogado? Não, você na verdade é um missionário travestido de um advogado. Você entendeu? Se você é um policial, você na verdade não é um policial, você é um missionário vestido de um policial. Você está ali como um agente de Deus. Você foi escolhido para isso, porque não existe outro propósito para você nessa terra. Você precisa gerar filhos para Deus. Essa é a realidade do propósito de Deus para mim e para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 37. Irmão do staff, me ajuda aí, por favor. Me traz outra água aqui, que a água com gás eu não vou tomar. Não tomo. Obrigado. Hebreus 11, do 37 ao 38. Diz assim. Quem achou, fala amém. Está no telão, né? Diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Verso 38. Homens dos quais, repita comigo, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Então aqui, se você for ler Hebreus capítulo 11, é o registro dos heróis da fé. Aqui fala de vários homens que marcaram uma geração. E aqui no final do texto vai falando de alguns que foram cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Aí fecha falando o quê? Homens dos quais o mundo não era digno. Mas por qual motivo? E é isso que eu quero falar com você hoje.
Na verdade, eu quero falar com você sobre 3 verdades para a conquista. 3 realidades que você precisa ter na sua vida. Porque se nós olharmos esse alvo dos 3K, se você enxergar esse alvo na sua vida, naturalmente falando, irmão, nós não conquistaremos esse alvo. Não tem como. É impossível para nós conquistarmos um alvo dessa magnitude. Porque quando nós falamos de batismo, muitas pessoas são resistentes. Nós só conquistaremos esse alvo na base do Espírito, na base da realidade de Cristo em nós, da verdade de Deus. Nós precisamos entender que nós somos instrumentos de Cristo, o Senhor nos escolheu. E quando eu entendo algumas realidades sobre quais eu vou falar aqui, eu tenho certeza que esses frutos serão gerados através de mim. Nós passamos muitos meses, na verdade, falando a respeito de identidade, falando sobre fazer história na nossa geração. Mas por que a gente falou sobre isso? Qual foi o nosso propósito em falar durante meses seguidos sobre você fazer história, sobre identidade? É só para encher linguiça? É só porque a gente não tinha mais o que falar? Não. Nós queríamos construir bases na sua vida, bases sólidas, para construir algo sobre você, porque nós entendemos que existe um propósito sobre a sua vida, existe algo que Deus quer fazer através de você. Entenda, você não nasceu por acaso, você não nasceu de chocadeira, você não foi um acidente de percurso do seu pai e da sua mãe. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Deus sonhou com o seu nascimento. Era para você ter nascido, porque Ele queria fazer história com você e através de você. Entenda isso. E você está aqui ouvindo assim, e tudo isso é para quê? Fala para o irmão que está do seu lado, é porque é com você. Fala, é com você, irmão, que Deus quer fazer. Quando você entende, começa a compreender os propósitos de Deus, cara, para que Deus me chamou? Para que eu estou ouvindo todos esses mistérios que Deus tem colocado? Por que eu estou incluído nesse povo, nessa igreja? Com essa galera, ouvindo essas coisas sobre fazer história, identidade, porque agora chegou a sua vez. Essa galera que a gente viu que, não, os caras cerrados pelo meio, morto a fio de espada. Você pega outra parte que fala da fraqueza, tiraram força, foram terrivelmente perseguidos por causa do Evangelho. Hoje nós temos uma certa perseguição. Você está me olhando de máscara. Sabemos que existe a doença, sim, existe a doença, muitas pessoas infelizmente morreram dela. Mas sabemos que existe muita coisa além disso. É perceptível que é do inferno, querendo calar e parar a igreja. Há uma perseguição sobre a igreja. Cancelaram até o canal do pastor Luiz, vocês viram isso, não viram? Cancelaram por quê, irmão? Porque está sendo falado coisas que não querem que falem. Então perceba a perseguição. A nossa perseguição, creio que não vai ser no nível que era com os nossos irmãos lá atrás. Mas uma coisa nós não podemos negar: um bastão foi passado para minha mão e para a sua. Você viu aquelas corridas de revezamento? Que um vai correndo, é equipe, é 4 caras, né? Ou 3, não sei. Um está correndo, o outro fica parado esperando o bastão. Um vem, é equipe. Os 4 correm junto. Um vem correndo. Aí passa o bastão. Irmão, até o jeito de passar o bastão eles treinam. Porque se o cara pega errado o bastão no segundo errado, eles perdem milésimo de segundos. E isso pode interferir na linha de chegada. Então tem que ser perfeito o passar de bastão.
No que ele passa o bastão, o outro corre. Lá na frente tem um outro esperando o bastão chegar nele. Corre, passa o bastão. Aí o outro está lá. Acho que é 4 pessoas ou 3, não lembro. Mas entenda. A geração que passou, veio uma geração lá antes. Abraão, os patriarcas. Os profetas. Passaram. João Batista foi o último. Passou o bastão para Jesus. Jesus pegou o bastão, passou para os apóstolos. E os apóstolos passaram para a igreja primitiva. E agora está na igreja contemporânea. O bastão está na minha e na sua mão. Atos 29. Quem está escrevendo é eu e você. O único livro da Bíblia que não terminou de ser escrito é Atos dos Apóstolos. Porque a história da igreja ainda não terminou. Quem está escrevendo é eu e você. E você está escrevendo com a sua única oportunidade de vida. Nós como os Radicais Livres nascemos para fazer história. Nós como Radicais Livres temos dentro de nós um DNA de morrer pela causa do Evangelho. De dar vida pelo propósito eterno. É para isso que vivemos. É para isso que existimos. E é para isso que nos movemos. É para isso que nós estamos aqui. É para dar vida por isso. Não existimos para mais nada. Para mais nada. Mas ainda eu quero falar 3 coisas com você. Que nós precisamos ter como verdades no nosso coração. Nós precisamos entender. A primeira delas precisa ser clara. É a sua identidade. Eu vou falar com você hoje. Repita comigo sobre identidade, sobre conquista e sobre posicionamento. Repita comigo: identidade, conquista e posicionamento. Primeira é a sua identidade. Jesus começou o ministério dele. E a primeira coisa que Deus afirmou na vida dele foi a identidade que ele tinha. Você não começa nada se você não sabe quem você é. A primeira coisa que você precisa saber é quem você é. Eu sei que você está ouvindo muito isso. E vou te falar, você vai ainda ouvir muito sobre isso. Porque isso precisa ser afirmado todo dia na sua vida. Que é saber o quanto você é amado. O quanto Deus ama você. Você precisa ter a revelação, não somente saber por um slogan. Que Deus te ama. Não por uma música cantada pelo Alessandro Vilas Boas. Não. Você precisa saber por revelação no seu coração o quanto você é amado. Essa revelação tem que tomar os lugares altos no seu coração. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Eu vou ler uma versão que é da Bíblia, a Mensagem, que fala assim: E o Espírito Santo na forma de uma pomba desceu sobre ele com o Espírito. Ouviu-se uma voz: Você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Jesus era alguém marcado pelo amor de Deus, a alegria da vida do Senhor. Ele vai falar: pastor, mas está falando de Jesus. Entenda uma coisa, irmão. O pastor Celso falou aqui que quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Cristo em vós é a esperança da glória. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quando você contempla Cristo, você começa a se tornar parecido com Ele. É como por um espelho. Você se torna a imagem dEle. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. Porque Cristo em você é a esperança da glória. Que glória! A palavra do Senhor lá diz, lá em Romanos, o que? Todos pecaram e estão destituídos da glória. Destituídos é separados. No original a palavra glória significa o bom testemunho a respeito de alguém. A palavra glória no original é o bom testemunho a respeito de alguém. Esse é o significado da palavra glória. Então quando a Bíblia fala assim, olha, todos pecaram e estão separados do bom testemunho.
Ou seja, quando Deus olha para o pecador, Ele fala assim, esse cara não tem um bom testemunho, tem um mau testemunho. Mas a Bíblia fala que Cristo em mim é a esperança de um bom testemunho. Então quando Cristo olha para mim, quando Cristo está em mim, Deus olha para mim e vê o quê? Um bom testemunho. Porque o bom testemunho não é meu, o bom testemunho é o testemunho de Cristo. Amém? Então quando Deus olha para você, Ele vê Cristo em você. Por isso que você é filho amado. Porque Cristo está em você. Essa é a sua identidade. Pastor, mas Pastor Felipe já falou aqui da sua posição. Eu não vou entrar nesse detalhe. Você precisa entender. O único que agradou 100% a Deus foi Jesus. Não querer agradar. Você não vai conseguir. Ninguém consegue. Você quer agradar a Deus? Quer agradar Ele? Quer agradar o Pai? Se volte para Ele. Tenha o coração voltado para Ele. Você vai cair? Vai. O homem segundo o coração de Deus matou, adulterou. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso fazer também? É claro que não, irmão. Davi tinha um coração para Deus, se arrependeu, falou, poxa, o que eu fiz? Sofreu consequências terríveis. Vai ver a família dele. Mas você nunca vai conseguir agradar a Deus 100%, mas que você precisa entender que você é amado. Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmão, esse aqui é Deus. Repita assim, Deus pensa coisas boas ao meu respeito. Irmão, a Bíblia fala em outro texto, que se vocês que são maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará aquilo que vocês pedirem. Irmão, eu tenho 2 filhos, a Moriá e o Noah. A Bíblia fala que eu sou mau, e eu tento dar o melhor para os meus filhos. Eu planejo só coisas boas ao respeito deles. Você acha que eu fico todo dia, acordo de manhã e penso, nossa, hoje meu filho vai acordar, vou dar um murro no meio da boca dele. Você acha que eu fico pensando assim, não, já sei o que eu vou fazer, vou deixar umas taxinhas do lado da cama dele, a hora que ele levantar vai pisar e vai machucar o pé. Você acha que é assim que eu planejo coisas para meus filhos? E às vezes quando acontece alguma coisa errada, a gente pensa que é Deus planejando coisas más a nosso respeito. É porque às vezes sabe o que acontece? Você não sabe quem é Deus. A sua imagem de Deus é errada. Quando acontece, se Deus é amor, por que as crianças sofrem de fome na África? Não conhece Deus, criança? Você acha que é Deus que fica lá fazendo as crianças morrer de fome na África? Vai ler Bíblia. Vai ter revelação de quem é Deus, filho. Você não sabe que Deus é amor. Mas Deus, como pode, pastor, uma criança nascer com câncer? Que Deus que é esse de amor? Irmão, deixa eu falar uma coisa, você acha que Deus fica lá na lousa celestial, Ele e Gabriel, Ele chama Gabriel e fala, Gabs, cola aqui. É íntimo, né, irmão? Deus e Gabriel são íntimos, milhares de anos juntos. Gabs, cola na grade. E aí, quem que a gente vai sacanear na vida aí? Vamos fazer aquele cara sofrer um acidente, capotar o carro e matar toda a família? Vamos, que nós é da hora, toca aqui. Aí vai lá, vai capotar, vai morrer todo mundo. Você acha que é assim que Deus faz? Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Presta atenção. Pastor Felipe leu aqui o mesmo texto que eu ia falar. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Irmão, presta atenção. Qual que é o amor mais aplaudido no mundo? Dia das Mães é uma festa. Dia dos Pais ninguém nem lembra, né? Dia dos Pais, papai, faz uma... Mas Dia das Mães, uau. Mas por que Dia das Mães? Mãe, cara, mãe é aquele negócio, é a mamãe. Mamãe, eu me lembro, chinelo na mão. Quando já cantaram essa música no prezinho?
O avental, tudo sujo de ovo. Se eu pudesse, ninguém só eu cantei? Gente, estou ficando velho. Pessoal aí, meu Deus. Então, preste atenção. A mãe é um amor incondicional. O símbolo da mulher carrega o rebento, 9 meses no ventre, sofre para ter o bebê. Aquele amor que traz para perto, amor de mãe. Deus fala: ainda que essa te abandone, eu nunca vou me esquecer de você. Sabe por quê? Você está aqui, ó, na palma da minha mão. Toda hora eu estou te vendo. Você está aqui, ó, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É isso que ele fala. Por quê? Porque você é amado, filho. Essa é a verdade sobre você. E a Bíblia ainda fala mais, que você é filho por adoção. Romanos capítulo 8, verso 15. Eu sempre dou esse exemplo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Quando eu dou esse exemplo eu falo isso. Você fala: pô pastor, mas filho por adoção? Filho por adoção não tem o mesmo valor que o filho natural, né? Porque quem aqui é irmão, mas quem tem irmão? Você já não brincou com seu irmão assim: mano, você é filho adotado, sai daqui, você foi adotado pela mamãe. Você foi adotado, mano, sai daqui. Mamãe te encontrou na lata do lixo. Quem nunca? Zoava assim, meu irmão zoava assim comigo. Mas presta atenção. Qual que era o contexto que o apóstolo Paulo escrevia a carta? Existia uma lei em Roma. Qual que era a lei romana? Era assim: toda criança quando nascia, no 8º dia de vida, ela era colocada no chão, na frente do pai. A mãe pegava a criança e colocava no chão. O pai olhava para o filho. Se o pai percebesse que aquela criança ia trazer certo desgosto para a família, não ia trazer honra de alguma forma, ou tivesse algum problema, o pai poderia desamparar a criança, falar: não, eu não quero esse filho. O filho natural, pela lei romana, ele poderia fazer isso. É o filho dele, ele pode fazer. Aí ele rejeitaria o filho. Esse é o filho natural. Mas a lei dizia o seguinte: se você por livre e espontânea vontade fosse adotar um filho, você fosse numa casa de adoção e falasse: eu quero você. Quase o Ash do Pokémon, né? Eu quero você. Eu quero você. Vem. Adotei um filho. Pela lei, mesmo que o cara fosse um tranqueiro, um vagabundo, fosse o tranca-rua, você jamais poderia abandonar ele. Porque você escolheu ele. Ele não nasceu na sua casa. Ele foi escolha sua. Você o escolheu. Aí eu vou te contar um mistério, para você entender. Presta atenção. Quando foi que você foi adotado por Deus? Quando Jesus estava na cruz. Você lembra de uma frase que ele fala? Eli, Eli, lama sabachthani. Que ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que estava acontecendo ali? Deus olhou para o filho e falou: eu não posso que você faça parte da minha família, porque você está cheio de defeito, tem pecado sobre você, tem problema sobre você, luxúria, pornografia, podridão. Mas eu escolho aquele ali, ó. Aquele ali eu quero. Não foi vós que escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Vem aqui. Eu te escolhi. Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Presta atenção. Ele não pode te abandonar. Por isso que Paulo dá esse exemplo.
Ele desamparou o filho natural para adotar você. Por isso que Paulo fala, vocês são filhos por adoção. Por isso agora você pode clamar, Abba Pai. Pode chamar de papaizinho. Papaizinho é a forma mais carinhosa de você chamar alguém. Papaizinho. Porque ele é seu Abba. Você foi adotado. Você pode ser o maior tranqueira. Pastor, mas filho pode deixar de ser filho? Não pode não. Você já viu aquelas mães que vai no presídio? Lá em Diadema, eu morava na rua do CDP. Os irmãos de Diadema que estão aqui sabem onde fica o CDP. Eu morava lá naquela rua. Todo domingo eu via aquelas mães com roupa rosa, com jumbo. Jumbo é a comida que elas levam para os filhos comer na prisão. Algumas vinham de longe, passavam pela revista. Às vezes o filho lá tinha roubado, matado, estava lá no CDP, esperando o julgamento. Passavam por toda aquela vergonha, por causa que o filho dela, que era um tranqueira, estava lá. Mas por amor àquele filho, ela ia passar a maior vergonha de todas, mas por amor a ele estava lá. E se nós que somos maus, fazemos isso pelos nossos filhos, irmão, você acha que Deus vai te abandonar? Você acha que Deus te abandona? Porque às vezes num vacilo seu, você falou um palavrão. Não, porque às vezes vacilou, falou, pede, não, fala, Deus, tem misericórdia de mim, me muda. Então, primeira verdade tem que ser básica para você ser amado. Mas muda de vida, irmão. Pelo amor de Deus, muda de vida. Esse amor ele tem poder de te mudar, transformar você. Mas vamos para o próximo ponto. Segunda verdade, conquista. Saber que a graça não pode ser vã. Repita comigo, a graça não pode ser vã. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo lhe deixa muito claro nesse texto que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Na verdade, não ele, mas a graça de Deus trabalhou com ele. Por que eu estou falando sobre isso? Nós vivemos num tempo onde a graça tem sido pregada porque ela é a mensagem do Evangelho. A graça é a mensagem, é Cristo. Só que você hoje tem o seu celular na mão, internet, YouTube, e você tem ouvido muita coisa. Muita coisa. Uma graça que não tem muita realidade com aquilo que nós enxergamos na palavra. É uma graça que muitas vezes se tornou vã, onde simplesmente agora eu posso viver minha vida de qualquer forma, não preciso mais fazer nada, é só agora eu ficar fechado no meu quarto, chorando e chamando Jesus de amado, e tá bom. A graça que mostra uma geração Nutella, irmão, uma geração muito fraca, concernente ao texto que nós lemos em Hebreus capítulo 11, que era uma geração que estava disposta a morrer pela causa do Evangelho, e era uma geração que estava debaixo da graça, mas era uma geração que trabalhava com afinco pela obra de Deus, que estava disposta a dar tudo pelo Evangelho, pela causa dele. E nós temos ouvido falar da geração Nutella, o pastor Ricardo Landim escreveu um livro falando dela também. Mas essa geração, ela invadiu a internet e os nossos dias, mostrando um Jesus romantizado, que mais parece o ursinho Puff do que o leão da tribo de Judá. É um Jesus romântico,
não existe mais o negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Parece que o preço do discipulado se apagou. E os radicais livres podem, graças a Deus nós temos pastores que nos guiam e nos fazem ter raízes, e nos ajudam a isso. Porque nós poderíamos cair num ambiente onde agora a gente vai cruzar os nossos braços e não vamos mais fazer nada. Eu não estou falando aqui de justiça própria, de você fazer as coisas no seu braço, porque o apóstolo Paulo fala, olha, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Mas esse mesmo apóstolo, ele fala o quê? Olha, eu já sofri açoites, já em naufrágio várias vezes, já fui apedrejado várias vezes, passei por isso. Ele faz uma lista de coisas que ele passou. Ele fala, não eu. Ele fala, mas uma coisa pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Mas é o apóstolo da graça. Vou te falar para você uma coisa, a graça não é desculpa para você cruzar os seus braços, a graça é capacitação para você fazer a obra, para você dar o sangue pelo Evangelho. Coloca Atos 20, 24 aqui para mim. Atos 20, 24. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho Eu não considero a minha vida preciosa. Tipo assim, eu estou aqui para... Não vai ser vão o que eu vou fazer. Eu estou aqui para viver para isso, para dar minha vida por isso. A graça não pode ser vã. Tudo você faz na dependência de Cristo. Mas entenda uma coisa, a graça não anula o discipulado. O negue-se a si mesmo, o tome a sua cruz e o siga-me, continua do mesmo jeito, igualzinho, idêntico. A graça não é desculpa para você pecar. A graça é capacitação para você dizer não para o pecado. Totalmente diferente. Porque o preço do discipulado continua igualzinho. E preço, quando a gente fala de preço, que a gente depois começamos a falar, enfatizar sobre a graça, o irmão falou, pastor, mas essa questão de preço. Bom, o preço não tem nenhum problema nisso não. O preço é só você dar o real valor para aquilo que tem valor. É você valorizar aquilo que tem que valorizar, irmão. É simples. Jesus tem valor para você? As vidas têm valor para você? Então dê o real valor para aquilo. Está disposto a ficar até 3 da manhã aconselhando meu irmão? Está disposto a ir lá no frio na casa do irmãozinho orar por ele? Está disposto a pegar coronavírus para orar por um irmão? Ou você vai ficar com medo dentro de casa chorando lá no canto? Porque você é da geração Nutella. Oh Jesus, Jesus. Tudo tem seu momento. Davi estava lá fazendo salmo, mas depois estava lá arrancando a cabeça das pessoas na guerra. Eu quero ser como Davi, romântico com Deus na hora que tem que ser, mas levantar com a minha espada e arrancar a cabeça e respingar sangue na cara. É assim que você tem que ser, irmão. Violento com o inferno, com os 2 pés no peito do capeta. É assim que você tem que ir. Não faça da graça vã. Sabe o que você fazer da graça vã? Ai pastor, agora não, agora eu estou na graça, me deixa em paz aqui no meu canto. Eu quero sentar aqui na igreja, eu quero fazer parte do culto, eu quero só aqui dar o meu dízimo no máximo. Não me enche o saco. Nutella. TV Globinho. Nossa, TV Globinho, velho. Estou ficando velho. Mas amém. Vamos para o próximo e por último que eu quero falar com você. Repita comigo. Terceiro, posicionamento. Repita assim: saber que eu estou. Mais forte: saber que eu estou estragado para o mundo. Abra lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4, versão NVI, tá?
Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Somente podemos nos considerar estragados para o mundo quando nós tivermos o real entendimento que Cristo é extremamente mais valioso do que tudo que nós possamos ter nessa vida. Enquanto Cristo não for o seu bem mais valioso, outras coisas vão tomar o lugar. Às vezes aquela menina, às vezes aquele emprego que você tanto almejava, às vezes aquela faculdade, que antes de fazer a corte, todo mundo é radical. Né, pastor Daniel? Todo mundo está fechado na corte. Até quando aparece a pessoa que você gosta. Todo mundo escuta o líder. Até quando acontece uma situação que ele se levanta. Todo mundo é radical. Todo mundo está disposto a dar a vida. Sabe? Enquanto Cristo, para você não for o seu maior tesouro, você vai dar o valor para outras coisas. Abra lá em Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Presta atenção. Um homem, a Bíblia fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem encontra esse tesouro. Ele encontra o tesouro, ele fala, nossa, esse tesouro é muito precioso. O reino dos céus. Ele fala, vou esconder de novo. Ele pensa assim, então, mas eu preciso comprar esse campo. Ele fala, mas eu tenho, então vou fazer o seguinte, eu vou vender tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu vou vender. A Bíblia fala que ele vende, mas ele não vende triste. Ele vende feliz. Ele fala, cara, eu vou vender tudo que eu tenho, porque eu encontrei algo muito mais valioso. Ele vende e compra aquele campo. Por quê? Porque o reino dos céus para ele é muito mais importante do que aquilo que ele tinha. Nós precisamos entender que o maior valor que um radical livre tem é Cristo Jesus e o reino dos céus. Nós não temos maiores valores. Para nós o maior valor é Cristo, a presença dEle, a realidade dEle. Nós não negociamos a presença de Cristo, o mover de Deus, a glória de Deus. Para nós isso é a maior realidade que nós precisamos. Não existe nada que possa ser colocado no meio. Enquanto nós não entendermos, vou falar para você, irmão, várias coisas vão ser colocadas diante de você. Quantos homens na Bíblia não venderam aquilo que era de mais importante por outras coisas? Esaú abre mão da sua primogenitura por um prato de lentilha. O prato de lentilha era aquilo que ia dar prazer para ele naquele momento. Às vezes um sexo fora do casamento, ou até um adultério, uma pornografia,
emprego melhor, que vai te tirar do centro da vontade de Deus, uma faculdade que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida, coisas que não tem nada a ver com o seu chamado, com aquilo que Deus tem para você. Se você cresce o seu olho, para você se torna muito mais valioso que o seu propósito, do que Cristo, porque para você não, está me abençoando é de Jesus. Quem te disse? Porque é bom é de Deus. Nem tudo que é bom é de Deus. A árvore do conhecimento era do bem e era do mal, mas nada não era de Deus. Mesmo que era do bem, era do mal. O bem não era de Deus, era da árvore do conhecimento. O que nos conduz não é o bem e o mal, o que nos conduz é um propósito. E o nosso propósito é Cristo. Então, quando eu entendo que Jesus é meu principal valor, e que eu estou estragado para o mundo, para mim não importa o que eu vou ganhar. Uns tempos atrás, o irmão sabe que eu tenho a loja, a Consumado Store, passa lá depois. Irmão, o dono da Consumado, sou eu. O rapaz que me vende as Bíblias é meu amigo hoje ele é meu amigo. Ele me fez uma proposta uns tempos atrás. Ele falou para mim o seguinte, volta aqui para São Paulo, eu te faço uma proposta. Eu vou te pagar 10 mil reais por mês, para você vir trabalhar comigo. É bom esse salário, irmão? O que você acha de ganhar 10 mil reais por mês? Ei, pastor Daniel, o que você acha? Mais ou menos, né? Dá para comprar uns litrinhos de leite para as crianças. E obreiro José Wilson, o que você acha? Top, não? 10 mil reais, irmãos. Eu falei para ele na hora assim. Eu falei, olha, não vamos misturar as coisas. Eu falei para ele, eu sou pastor, eu prego a palavra de Deus, eu não sou o vendedor de Bíblia. Eu falei, eu tenho a loja com alguns objetivos específicos. Eu falei, o dia que me atrapalhar o meu principal propósito, eu paro. Eu falei, eu não aceito. E vou falar para você, 10 mil reais ia ser muito bom. Muito mesmo. Mas por que eu não aceitei? Porque eu tenho algo que é muito mais importante, que é o propósito sempre da minha vida. Mas isso eu enxergo hoje como uma proposta. É claro que o rapaz estava com boa intenção, não é um homem enviado pelo inferno não. Claro que não, pelo contrário, alguém que me abençoa demais, muito. Mas eu ouvir aquilo, ter maturidade para me posicionar em Cristo, é uma coisa. Mas quantos jovens hoje recebem propostas que pode falar, pastor, que bênção, consegui um emprego novo. É mesmo, irmão? É, pastor, mas é o seguinte, não vou conseguir mais participar do culto nem da célula. Aí você vem falar para mim que isso é bênção de Deus? Se o seu emprego vai te tirar do culto e da célula? Realmente essa bênção está estranha. Ah, pastor, mas quem vai pagar as suas contas? Esse que vos fala já foi sustentado de cada forma, irmão, cada milagre. Aí vai onde você tem colocado a sua fé, ou no dinheiro ou em Cristo. Onde você coloca a sua fé, é dali que você recebe. Se o seu coração está nele, e o seu valor é ele, e se ele é seu maior tesouro, é dele que você recebe. Enquanto você não for estragado para o mundo, esquece, nós não faremos história. O 3K não será alcançado. Abra sua Bíblia em Hebreus, eu quero fechar com isso, o pessoal do louvor pode subir. Hebreus capítulo 11, verso 24. Diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra
riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Presta atenção, aqui em mim. Olha o que fala. Que ele prefere, verso 25, ser maltratado com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres do pecado durante um tempo, por amor de Cristo. Que ele considera a desonra riqueza maior que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Presta atenção em algo. Sabe quem era Moisés? Ele era o cara que assumiria o trono no Egito um dia. O Egito naquela época era a maior superpotência, era como se fosse os Estados Unidos hoje. Ele era o cara que poderia ter todas as riquezas que ele quisesse, ter o melhor carro, a melhor casa, todas as mulheres que ele queria, tudo do bom e do melhor. E a Bíblia fala o quê? Que ele prefere sofrer. O cara prefere sofrer, irmão, pelo amor de Deus. O cara prefere sofrer do que desfrutar dos prazeres do mundo. A nossa geração hoje não está preparada para isso. Fala de sofrimento, de cruz, de morte, que o grão de trigo tem que cair na terra e morrer. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Quando a gente fala de um preço, meu Deus do céu, o cara abriu mão de tudo que ele tinha por amor, porque ele contemplava a recompensa. Por quê? Ele olhou e falou, peraí, está o Egito, mas a recompensa é a eternidade com Cristo. O que é melhor, mano? O reino ou os prazeres temporários do pecado? O que eu quero? E você, jovem? 5 minutos de prazer? Uma vida no pecado? Um namoro desgraçado? Ou uma realidade com Cristo? Uma faculdade que não tem nada a ver com o meu propósito ou aquilo que Deus tem para a minha vida? Fazer uma faculdade que Deus realmente quer que eu faça? Um trabalho que Deus realmente quer que eu trabalhe? E que às vezes não vai me dar o salário que eu gostaria naquele momento? É para onde você tem que ir, o que você quer? Nós precisamos despertar nesses dias, enxergar o que esses homens enxergavam. Quando você foi chamado por Deus, você precisa entender que Ele estava estragando a sua vida para esse mundo. Ele estava estragando você para fazer de você uma nova pessoa, com novos sonhos, novas perspectivas. É algo muito melhor, algo muito mais sublime. Ia sair de você. Deus quer gerar essa realidade em você nesses dias, fazer de você um homem de Deus. Não adianta a gente ficar vendo a história e ficar, desculpa a palavra, pagando pau para esses homens. Nossa, que top, eu ri desses caras. Deus quer fazer de você esses caras. Para de babar o ovo dos outros. Que da hora, que bacana. Babanaita, que da hora, velho, olha lá. Deus quer fazer de você. Deus quer fazer de você. Deus quer fazer da sua história conhecida nessa geração. Deus quer fazer a sua história marcar a geração. Um dia vão contar a sua história nas faculdades, nas pregações. É a sua história. Não vai ser somente a história de Paulo, a história de Billy Graham. Vai ser a sua. Porque você decidiu marcar a geração. Porque você decidiu fazer história. Porque você entendeu, Senhor, quando essa palavra diz que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu entendi, não são mais os meus prazeres. Eu entendi quando essa palavra diz, não ajunteis para vós outros tesouros na terra. Isso não é uma palavra para dízimo e oferta somente, né, Jesus? Sua palavra está falando das minhas escolhas. Não ajunte para vocês tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Paulo fala, não use do mundo. Na verdade ele fala assim, use do mundo, mas como se não usasse.
casem-se, mas como se não estivessem casados. Como assim, pastor? Ele fala, faça tudo isso, mas que o seu coração não seja tomado por essas coisas. Você está no mundo, irmão, mas não se contamine com ele. Você está casado, mas não faça do seu casamento o seu reino. Sou casado há 11 anos, estou junto com a minha esposa há 17. Temos 2 filhos. Irmão, a nossa vida já está assim, é com Jesus, não tem mais para onde a gente vai. Nosso casamento é dele, nós já vivemos para ele, não tem para onde ir mais. Nós já entendemos. Nós precisamos estragar a nossa vida. Quando eu falo para estragar, você não veja como algo ruim, pesado, é prazeroso. Depois conversa com esses pastores, esses obreiros, essa galera que está em tempo integral, esses irmãos que estão trabalhando na vida secular, mas que já entenderam o propósito de Deus. Pergunta para ele se é pesado. Às vezes o cara sai do trabalho cansado, tem que vir dar o curso, tem que fazer discipulado. Pergunta para essa galera, para as irmãs aí dos kids, se é pesaroso, tem que ir lá na cela com 30 crianças depois de um dia de trabalho. Pergunta para ela se é peso. Faz com alegria, porque entendeu. Eu estou estragada para a minha vontade, eu estou aqui para morrer por Jesus, pela obra dele. Eu morri para mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vou viver pela fé no Filho de Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou. Fique de pé, vamos cantar essa canção. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pá. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o lide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Declare isso a Ele. Entregue o seu coração. Você foi chamado para fazer história. Tu és tudo para nós, Jesus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Declare isso a Ele. Palavras de vida. Deixa mais do que essa letra crescer no seu coração. Que tudo que a palavra falou cresça em você. Você é uma terra fértil. Só tenho você. Deus te escolheu. Ele te separou para esse tempo. Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna.
engrandecemos o seu nome, nós exaltamos o nome do Senhor, nós entregamos tudo que temos e somos, os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa vida. O Senhor nos chamou para esta geração e nós queremos fazer história, nós queremos fazer história nessa geração. A nossa vida está aqui, Jesus, a nossa vida está aqui, Jesus. Usa-nos, usa-nos, usa-nos. Para onde eu irei, Senhor? Pra onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, Só tenho você, Deus. Se me libertar, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? se eu não tenho